Bom dia, graça e paz, irmãos, amém? Vamos estudar hoje a lição 17, né? Que fala sobre como aconselhar pessoas. Irmãos, antes de começar a lição, eu queria falar para os irmãos assim, que eu sei que eu sou nova, né, em relação a muitos irmãos da igreja, e né, no começo do ano a gente não sabia que ia acontecer tudo esse problema aí da pandemia, né? Então eu fiquei como responsável da EBD, assim, o irmão pediu para que eu fizesse algumas lições, eu comecei a fazer e me empolguei e eu gosto de fazer as lições. Mas eu gostaria que os irmãos, quando pudessem, se quisessem falar comigo, né, até no privado, para mim saber, né, como é que tá, como a lição, os irmãos estão entendendo, se tem alguma coisa, né, assim, que seja a parte, né, para os irmãos falarem para mim, tá bom? Essa lição é boa, né? A gente entende a lição bem, certo? Deixa eu achar ela aqui, né? Deixa eu achar a lição aqui, porque eu tô... Aqui, certo. Oh, meu Deus, de novo, fiquei errado na lição. Vamos lá. Estou tentando abrir ela aqui, irmãos. Aí. Aconselhamento de pessoas, né? É a lição. Eu estou olhando aqui no meu celular, os irmãos sabem que no começo do ano, né, o meu esposo, o pastor Emerson, perdeu minha lição. Tá bom? Vamos lá, então. O primeiro texto que eu vou ler, que é o texto-chave de Colossenses 3,16, né? A Bíblia, né? Que é nosso escudo, certo? Vamos lá. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinai-vos, amonestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Então, vamos à lição, né? Eu vou ler aqui a introdução, certo? Todos nós lembramos do contexto em que o profeta Elias é usado por Deus numa saga extremamente intensa. Após as duras perseguições promovidas pelo rei Acabe, as experiências maravilhosas do suprimento de Deus para suas necessidades básicas, seja por meio de corvos, 1 Reis 17, 17, ou de uma viúva, 1 Reis 17, de 8 a 24. Elias se apresenta perante o rei, enfrenta os profetas de Baal, ameaçado por Jezabel, a esposa do rei, e foge para Horebe, em meio a uma crise existencial de grandes proporções, a ponto de pedir para si a morte, né? Os irmãos sabem qual a história de Elias, né? Então tá. O texto adotado como base para a nossa lição de hoje ilustra bem o processo de aconselhamento, em 5 etapas apresentadas por Gary Collins para nos ajudar no trabalho de apoio às pessoas. Embora seja um texto bastante conhecido e muito explorado, quando se trata de problemas de aconselhamento cristão, especialmente quando se trata de depressão, ele será usado porque a maneira adotada pelo próprio Senhor Deus nos dá uma perspectiva muito interessante do ponto de vista de conselheiro. Esse é o tema da nossa lição. Certo, gente?
né? Aqui ele fala da... desculpa, minha vista tá meio ruim. Ele fala da história de Elias, né? Que todo mundo conhece. No decorrer da história de Elias, todos sabem que Elias entrou numa crise, né? Ele se sentiu totalmente sem forças, né? Para conseguir passar por tudo aquilo. Aí vamos lá. Primeira, a conexão. 1 Reis 19, 1:8. A primeira disposição de Elias era para fugir e morrer. O primeiro passo para a ajuda era dar a oportunidade de fugir, renovar as energias básicas e encontrar disposição para o encontro do conselheiro, nesse caso, o próprio Deus. Ele precisava de sono, alimento e forças para tornar a iniciativa do processo de restauração. E Deus providenciou as condições básicas para que isso acontecesse, né? Todo mundo sabe que quando Elias chegou lá naquele ponto de que ele estava, né, se sentindo, digamos assim, abandonado, né? Ele pediu, né, a Deus ajuda e Deus deu para ele essa ajuda, certo? Então, eu vou terminar de ler esse primeiro ponto e depois a gente, né, olha. O primeiro grande desafio de aconselhamento aconteceu na etapa que Cole chama de conexão, ou seja, a criação do laço entre o conselheiro e o aconselhado, com o objetivo de estabelecer um programa de ajuda, né, um aconselhamento, certo? Né? Não há aconselhamento eficaz e um claro ponto de contato que inclua disponibilidade para a parte do ajudador e disposição para a parte do ajudado e confiança entre ambos, né? Então, quando a gente vai aconselhar alguém e vai ajudar alguém, a gente tem que ter confiança, né? Adquirir a confiança da pessoa para que a pessoa possa falar para a gente o que ela sente e como a gente possa ajudar essa pessoa, certo? Em momentos de dificuldades, precisamos de uma igreja onde exista um grupo confiável, com disponibilidade para nos atender. Isso pode ser feito por meio de um pastor com habilidades de aconselhamento ou por um grupo de ajudadores treinados, disponíveis, devidamente orientados por um líder preparado. É importante que exista uma agenda, horários, locais dedicados para atendimento, em que as pessoas destacadas para o ministério sejam ali tal ponto confiáveis que os crentes não hesitem em procurá-los. Geralmente, como não funciona o aconselhamento em que o conselheiro tenta forçar a barra e arrancar emoções de pessoas, elas precisam primeiramente ver algo no ambiente e nas pessoas que faça acreditar na possibilidade de alguns passos e então iniciar o processo, né? Então, esse primeiro ponto fala do conhecimento que nós devemos ter das pessoas que nós precisamos aconselhar, né? Existem pessoas com depressão, existem pessoas tristes, desanimadas. Porém, agora, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, eu acredito, né, que muitas pessoas passem por isso, né? Então, a gente tem que conhecer as pessoas e passar confiança para elas, né? Tipo, temos que sentir como elas se sentem, né? Para poder ajudá-las. E sempre na presença de Deus, né? E sempre pedindo a Deus sabedoria para isso, né? Porque como que nós vamos ajudar as pessoas se nós não tivermos o amor de Deus dentro de nós?
Então, nós temos que ter o amor de Deus entre nós, nós temos que ter a presença de Deus entre nós para que nós possamos ajudá-los, né? Porque Elias, quando ele procurou ajuda, ele pediu a Deus, né? E nós não podemos fazer esse processo se nós pedirmos a Deus, se nós estivermos na presença de Deus, certo? E eu acredito que essa lição vai ser boa, que nós vamos aprender muito, né? Para poder ajudar, né, as outras pessoas que nós conhecemos e até nos ajudarmos mesmo, né? Porque se a gente se conhecer bem, a gente consegue se ajudar também, certo? Eu vou orar agora e a próxima lição, né, do domingo que vem, que ainda é a lição 17, é o segundo ponto, que é a exploração, tá, irmãos? Então, os irmãos estejam atentos, né, para a gente poder estar estudando e fazendo essa lição, certo? Então, vou orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse domingo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós, Senhor Deus. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos abençoou com ele, Senhor. Por nossas famílias, Senhor, por estarem todos saudáveis, Senhor Deus. Senhor, eu peço na tua presença, Senhor, que esteja colocando, Senhor, tuas mãos sobre os cientistas, Senhor, para que sejam feitas logo essa vacina e que nós possamos, Senhor, começar, digamos assim, um ano, né, de 2021, já com a esperança de que essa vacina vai vir e vai curar a todos, né? Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor, por ter derramado do teu amor sobre nós, Senhor, pela sabedoria e pelo entendimento, Senhor Deus. Eu peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.